And we are going to again read from the prophet Zechariah, E nós vamos então abrir nossas escrituras no profeta Zacarias chapter 4. e no capítulo 4. And I pray that the word of God will sink deep into our hearts, Então eu oro para que a palavra de Deus possa ir profundamente no nosso coração, because it's important to understand that the way our transformation started, this is the way it will continue. da maneira que o nosso coração vai ser transformado, é a maneira que vai continuar. The Bible says in 2 Corinthians 4:6, A palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, that as God in the beginning como said, Deus, there be light, como Deus no começo disse que haja luz, He has turned on the light in our lives. o Senhor ligou a luz nas nossas vidas. So in the beginning, the Spirit of God was hovering over the waters, Então no começo o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas, over the darkness, sobre as trevas, over the chaos. sobre o caos. We don't know how long that was going on for, Nós não sabemos quanto tempo aquilo durou, but nothing happened mas nada aconteceu before God spoke. até que o Senhor falou. So God spoke, Então quando o Senhor falou, and the Holy Spirit started doing the work. então o Espírito Santo começou a fazer a obra. And this is the way we experience the greatest miracle that any human being can experience. É dessa forma que nós podemos experimentar o grande milagre que qualquer humano pode experimentar. We got born again Nós- by the Spirit and the Word. Nós nascemos de novo pelo Espírito e pela palavra. By the Holy Spirit and the Word. Pela palavra e pelo Espírito Santo. When the Word and the Spirit come together, miracles happen. Então quando a palavra e o Espírito Santo vêm junto, então milagres acontecem. So the way the first transformational miracle happened in our lives, Da maneira que acontece o primeiro milagre nas nossas vidas, this is how it will continue. é que acontece a primeira transformação nas nossas vidas, é assim que essa transformação vai continuar. God started a transformation process in us, O Senhor começa o processo de transformação em nós, and He will continue by the Spirit and the Word. e Ele continuará através da sua palavra e do seu Espírito Santo. I think we have to turn to 2 Corinthians before we go to Zechariah. So, antes de irmos para Zacarias, vamos abrir em 2 Coríntios. 2 Corinthians chapter 3. Então, 2 Coríntios capítulo 3. This is a chapter where we see the difference between the old and the new covenant. Aqui é o capítulo onde nós vamos ver então a diferença entre o velho e o novo. And we learn that we are ministers of the new covenant. E nós vemos que nós somos ministros da nova aliança. And I think we take the time to read the whole chapter. Vamos então tomar esse tempo de ler todo o capítulo juntos. 2 Corinthians 3 from verse 1. Então, 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 1. Are we beginning to commend ourselves again, or do we need, like some people, letters of recommendation to you or from you? Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? You yourselves are our letter written on our hearts, known and read by everyone. Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Vocês manifestam que são carta de Cristo,
produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Such confidence we have through Christ before God. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit, for the letter kills, but the Spirit gives life. O qual nos capacita para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. So Jesus said, the word I speak to you is spirit and life. Então o Senhor Jesus diz que as palavras que digo a vocês são espírito e vida. So we are not called to minister letters, Nós não somos chamados, na verdade, para ministrar sobre letras, but to minister the word of God in the Holy Spirit. mas ministrar a palavra de Deus pelo Espírito Santo. It is possible to be in the new covenant and minister in an old covenant way. É possível que pessoas estejam na nova aliança ministrando, na verdade, de como estivesse na velha aliança. And if we continue here, we will learn more about this. Now, if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, transitory through it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? Então agora continuando aqui no versículo 7 de 2 Coríntios 3 diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. If the ministry that brought condemnation was glorious, how much more glorious is the ministry that brings righteousness? Como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. We are not here to condemn, Nós não estamos aqui para condenar, and we are not here to demand. nós não estamos aqui para comandar ou demandar alguma coisa. When we minister the word of God in the Holy Spirit, we are giving something. Então, quando nós ministramos a palavra de Deus no Espírito, nós estamos, na verdade, dando algo. We are speaking words of faith, Nós estamos proclamando palavras de fé. words that are creative, Nós estamos, então, proclamando palavras que criam. words that release, Palavras, na verdade, que libertam. words that produce something. Palavras que, na verdade, produz algo. We are not here to tell people how to live so that they try to do their best to live up to that standard. Nós não estamos aqui, na verdade, para falar para as pessoas como elas devem viver, para que então elas possam fazer o máximo para viver daquela forma que estamos dizendo. God is never demanding anything that He's not giving. O Senhor nunca demanda de ninguém aquilo que Ele não está dando para a pessoa. God will never owe anything to anyone. O Senhor nunca vai dever nada a ninguém. Every time He tells us how He wants us to live, He gives us everything we need to do it. Então, todas as vezes que o Senhor Deus nos diz como nós devemos viver, o Senhor vai providenciar juntamente com isso todas as ferramentas como nós podemos viver aquela vida que Ele está pedindo para nós vivermos. You remember in 2 Peter 1:3, Então você lembra bem o que está escrito em 2
Pedro capítulo 2, versículo 1, it says that God's power has already given us everything we need to live God's way. na verdade, o poder de Deus já nos deu todas as coisas para que nós vivemos a vida da maneira de Deus. So when we minister in the Holy Spirit, Então, quando nós ministramos através do Espírito Santo, we give. nós damos. That's what Jesus said. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. The devil came to steal and kill And destroy. and destroy. O diabo veio para roubar, matar e destruir. But I came to give. Mas eu vim para dar. I came to give Eu vim para dar. life Eu vim para dar vida. and life in abundance. E vida mais abundante. This is the ministry of the new covenant. Esse é o ministério da nova aliança. We are ministering faith. Nós estamos ministrando We are fé. ministering grace. Nós estamos ministrando We are graça. ministering power. Nós estamos ministrando poder. Something is happening Now- inside of people Alguma coisa está acontecendo dentro das pessoas. so that they will have everything they need to do what God Para wants. que eles tenham todas as coisas neles mesmos para fazer aquilo que Deus está comandando eles para fazer. I know many people who live in the new covenant time, but they still minister in the old covenant way. Eu conheço muitas pessoas que vivem na nova aliança, mas estão ministrando, na verdade, na velha aliança. Just demanding, E só estão demandando, telling people what to do. falando para as pessoas o que elas devem ou não devem fazer. And people try their best. E as pessoas estão se esforçando para fazer o melhor. Try their best to change themselves. Eles estão fazendo o melhor para mudar as próprias vidas. That's religion. Isso é religião. Has nothing to do with the new covenant. Não tem nada a ver com a nova aliança. Has nothing to do with what we are into. Não está nada relacionado com aquilo que nós temos que fazer. We are not demanding anything that we are not releasing. Nós não estamos demandando nada do que aquilo que nós estamos liberando. There is grace enough Tem graça for suficiente all that God wants us to do. para tudo aquilo que o Senhor Deus está nos mandando fazer. And we are ministering in the Holy Spirit, releasing that grace. E nós estamos ministrando no Espírito Santo para liberar essa graça. You see this? Vocês veem isso? Let's just jump to verse 12. Vamos então ao versículo 12 de 2 Coríntios 3. Therefore, since we have such a hope, we are very bold. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. We are not like Moses, who would put a veil over his face to prevent the Israelites from seeing the end of what was passing away. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. But their minds were made dull, for to this day the same veil remains when the old covenant is read. It has not been removed because only in Christ is taken away. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Even to this day, when Moses is read, a veil covers their hearts. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. But whenever anyone turns to the Lord, the veil is taken away. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Amém. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito.
Not one place in the Bible in the New Testament, we are told to change ourselves. Nenhum lugar no Novo Testamento está dizendo para nós que nós temos que mudar a nós mesmos. Still, most evangelical believers try to do that. Ainda assim, a maioria dos evangélicos estão tentando a mudar a si próprios. What the Bible says E a Bíblia diz is that we are giving ourselves over to His transformation. E o Senhor nos diz que nós fomos entregues para a sua própria transformação. And the Bible tells us here how this transformation happens. E a palavra de Deus fala como essa transformação em nossas vidas acontece. And we all know that this word used here in Greek is a very, very strong word. Nós sabemos que essa palavra no grego é uma palavra muito forte. It means to be changed, transformed from one state to another. Na verdade, essa palavra significa que é ser transformado de um estágio para um completamente diferente. So this word is used only 3 times in the New Testament. Essa palavra é usada somente 3 vezes no Novo Testamento. It's used about Jesus when he was transfigured on the mountain. Então essa palavra é usada quando o Senhor Jesus foi transfigurado no Monte da Transfiguração. Then it's used in Romans 12:2. Então também é usado em Romanos capítulo 2, versículo 2. About being transformed by the renewal of our minds. Na verdade, Romanos 12, versículo 2, que é a transformação das nossas mentes. And it's here E está aqui, where we are transformed by seeing the glory of the Lord in the scriptures. e agora aqui em 2 Coríntios capítulo 3, fala que nós fomos transformados quando nós vemos a glória do Senhor. So the context here shows us what this mirror is. Então, na verdade, o contexto aqui nos diz o que é esse espelho. Yes, I know that there are 2 different meanings in different translations. Eu sei que existem dois significados diferentes em versões diferentes. Some translations emphasize that we are the mirror. Então, na verdade, algumas versões falam que nós somos o espelho. So we are reflecting the Lord's glory. E nós estamos refletindo a glória do Senhor. But we also find that this mirror is the word of God. Mas na verdade nós também vemos que esse espelho é a palavra de Deus. Because the context here is Bible reading. Porque na verdade o contexto aqui é a leitura das When they read Escrituras. Moses, Quando eles leem when Moisés, they read the Old Covenant, quando eles leem a aliança antiga, their eyes are covered, os olhos deles estão their fechados, minds covered, a mente deles estão their cobertas. hearts covered. Então os corações deles estão cobertos. But when they turn to the Lord, Mas quando eles se viram para the o veil Senhor, is removed. então o véu é arrancado. This is about revelation. Isso significa a revelação. This is what revelation means. É isso que revelação significa. It means that something is taken away. Na verdade significa alguma coisa é retirado. This is like what I used to do when I was a boy. É isso que eu fazia quando era criança. Every morning I would pull away the curtains Então todas as manhãs eu abria então as cortinas in my bedroom, no meu quarto. and I would see something that had been there all the time, Então na verdade eu ia ver alguma coisa que estava lá todo o tempo, but it was covered. mas estava tampado. But when the veil was taken away, Estava coberto, mas quando o I véu would foi see the sacado, things that were there. nós então podíamos ver o que estava lá já. And this is what is happening to us. Então é isso que está acontecendo conosco. And when this happens, E quando isso acontece, we are being transformed nós estamos sendo transformados by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. We are not transforming ourselves. Nós não estamos transformando a nós mesmos. We can try to pull ourselves by the hair, Nós podemos tentar puxar, então tirar a nós mesmos pelo cabelo. but you see how that will end. Mas você sabe como isso acontece, né? This is what religion does. É isso que a religião então faz, acaba com seus cabelos. But now we can reflect the glory. Mas agora então, sem o cabelo, nós podemos refletir a glória. Because
We are like the moon. Porque nós somos igual à lua. We don't have any light in ourselves. Nós não temos luz em nós mesmos. The moon can only reflect the light from the sun. A lua só pode refletir a luz que vem do sol. And now we are reflecting the light from the sun. Nós estamos, na verdade, refletindo a luz do Filho. So this is good news. E isso é uma boas novas. He who started the good work in you, he will complete it. Aquele que é fiel, que começou a boa obra em ti, em mim, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. You know, everyone who meets my wife, they see that God gave me a good wife. Todos os que encontram a minha esposa realmente testificam que o Senhor Deus me deu uma boa esposa. And she is actually like that most of the time. E ela, na verdade, é assim mesmo a maioria do tempo. And she has been good to me for 45 years. E ela tem sido muito boa para mim durante esses últimos 45 anos. And she gives me breakfast, she serves me, she helps me, she supports me, she encourages me. Ela me dá café da manhã, ela me encoraja, ela me ajuda, ela me ajuda em tudo. But you know, even loving and caring wives can get irritated sometimes. Até mesmo as Irritating. mais doces esposinhas podem, na verdade, nos irritar às vezes. So sometimes my wife says to me, E algumas vezes, então, minha esposa diz para mim: why can't you just change this? por que você simplesmente não pode mudar isso? Why can't you just stop it? Por que você não pode simplesmente parar? So then I'm saying, you don't understand this. Aí eu falo para ela: você não entende isso. I can't change anything. Eu não posso mudar nada. I can just give myself over to God's change. Eu só posso me entregar para o Senhor para que o Senhor me mude. So for many years I was drinking a lot of Coca-Cola Zero. Então, por muitos anos, eu bebia muita Coca-Cola Zero. And the summer 2021, we had 1 month of training in Poland. Então, no ano de 2021, nós tivemos um mês inteiro de treinamento lá na Polônia. And I think there were like 3 women who had this task to always fill my glass. Então, nós tínhamos então 3 irmãs que, na verdade, acho que elas tinham o ministério de continuar enchendo o meu copo. And I see that we should have brought some women into this place also. Eu acho que a gente deveria também ter algumas irmãs aqui para nos servir e encher os nossos copos de água. I need to serve myself here. And, Aqui eu tenho que the bottle is servir a mim getting empty. mesmo. So I asked after 1 month, I asked, how many liters did I drink? Quantos litros eu bebi? And they would not tell me. E elas não me diziam. Vou beber um chimarrão. Se o Iti quiser me dar. So actually today I said to my wife, E na verdade eu falei para minha esposa, they didn't even give me a glass in that place. e eu falei para minha esposa, puxa vida, eles não me deram nem um copo naquele lugar. So I said, I need to bring a glass. Eu preciso levar o meu próprio copo. And she said to me, Aí ela me we disse, don't have a glass. você não tem um copo? Says, we don't have a glass in the hotel room. Você não tem um copo lá no quarto do seu hotel? Said, I will get you one. Então eu vou te dar um. And she packed it down and put it in my bag. E ela então pegou o copo e colocou dentro da minha mochila. So I brought a glass from the hotel room. E aí eu trouxe então um copo do hotel. So I could have a glass here. Então, para que eu tenha um copo aqui. Vocês estão vendo o copo aqui. This is not a ministry of condemnation, just information. Esse não é o ministério da condenação, mas só da informação. I guess you didn't read that scripture about giving a prophet a glass of water. Eu acho que vocês não leram aquele texto para dar então ao profeta um copo de água. It's totally okay. Mas tá tudo bem. So then I had a lot of people telling me, you need to stop drinking that black stuff. Eu tive outras pessoas que vieram a mim e falaram, você realmente tem que parar de beber aquele negócio preto. And some believers even came up with some conspiracy
theories. Até mesmo alguns crentes vieram para mim com uma teoria da conspiração. Oh, this Coca-Cola is sponsored by Illuminati. Oh, essa Coca-Cola é realmente sustentada ou patrocinada pelo aquele grupo Illuminati. And it's so dangerous, it's so much poison in there. Eles são muito perigosos e tem um monte de veneno naquele negócio preto. So after that month in 2021, I asked the Lord, do you want me to stop this now? Então, depois daquele mês inteiro lá de treinamento em 2021 na Polônia, eu perguntei para o Senhor: And he Senhor, o Senhor and- quer realmente que eu pare and- com isso? And he spoke back to me. Então o Senhor falou comigo. So he said, yes. Green tea. Are you going to smoke this or? You're going to No, smoke this is green tea. Okay. Yeah, you like some? No. So the Lord, Ele virou para mim e perguntou assim: o que é isso? Aí eu falei para ele: isso So the aqui é Lord- chá verde. Aí eu falei: tu quer um pouco? Ele falou: não quero. so the Lord said to me, yes, it's time now. O Senhor então falou comigo: realmente agora é tempo de você parar com isso. And then I knew that. Aí então eu sabia. If God tells me it's time to change something, He will give me everything I need to do it. Então, se o Senhor falou para mim que é momento para eu parar com alguma coisa, na verdade o Senhor Deus também vai me dar capacidade para fazer aquilo que Ele está me pedindo. He will not just tell me to do it and then I have to struggle to do it. Ele não vai simplesmente falar para eu fazer alguma coisa e aí eu vou ficar assim, me esforçando em mim mesmo para fazer o que Ele me pediu. There's grace to do it. Tem graça para eu fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Oh, this is good news today. Isso, na verdade, é uma boa nova para todos nós hoje. So the Lord gave me faith. Do you know that God gives you faith? Tu sabia que o Senhor Deus te dá fé? You cannot produce faith. Você não pode produzir fé. You cannot produce faith. Você não pode produzir fé. The only one who can produce faith is Jesus. O único que pode produzir fé em nós é o Senhor Jesus Cristo. So when Paul says, I am saved by faith through grace. Aí, na verdade, o Paulo ali fala em Efésios 2, versículo 8, que eu sou salvo pela graça através da fé. It says it's not from myself. Não é de mim mesmo. So he doesn't only talk about the grace, he also talk about the faith. Ele não só fala sobre a graça, mas também fala sobre a fé. Faith is a gift. A fé é um dom. Paul says in 1 Timothy 1 Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 1, that when God poured out his grace upon me, que quando o Senhor derramou a sua graça sobre nós, he says, with that grace, faith and love came. então com aquela graça também veio fé e amor juntamente. For 50 years, Jesus has given me all the faith I needed to do what he told me Então to do. por 50 anos o Senhor Jesus tem me dado fé para fazer tudo que o Senhor me comandou nesses últimos 50 anos. So he gave me faith that 1st of October 2021, I would stop drinking Coca-Cola. Então o Senhor me deu fé para que no dia 1º de outubro de 2021 eu ia parar de beber Coca-Cola. I can tell you, it was not even difficult. Eu quero dizer para você que não foi nem difícil. And twice after that, I just tried to drink it. Então 2 vezes depois disso eu tentei beber. And it didn't taste good. E realmente não tinha sabor muito bom. So since we are just brothers in the room, I want to tell you another story. Então, como nós somos irmãos, estamos compartilhando aqui nesse lugar, eu quero falar outra história com vocês. I could have told you many stories. Eu poderia compartilhar com vocês muitas histórias. But in 25th of July 2019, I turned 60. Em dia 25 de julho de 2019, eu então fiz 60 anos. And I was walking around in the apartment that we were renting in Oslo. Então eu estava andando ali naquele apartamento que nós alugamos em Oslo, na Noruega, And I heard God speaking to me. e eu escutei o Senhor Deus falando comigo. And he said,
Happy birthday, Knut. Oh, aí o Senhor falou para mim: parabéns, Knut. What do you want for your birthday? O que você quer para o seu aniversário? I said, I want you to wake me up before 5 every morning and give me the desire to pray. Eu quero que o Senhor então me levante antes das 5 todos os dias e que o Senhor me dê o desejo de orar. Because when I was young believer, I read all these books about men of God who got up so early in the morning. Porque quando eu era jovem, na verdade, eu lia todos esses livros que falavam de homens de Deus que levantavam tão cedo para orar. And they prayed for hours. E eles oravam por horas. But I couldn't do it. E eu não podia fazer. I couldn't get up. Eu não podia levantar de manhã. And when I tried to pray early in the morning, I just fell E asleep. quando eu tentava orar de manhã, muito de manhã, eu na verdade dormia. But I like to pray late at night. E eu instead. gosto de orar na verdade à noite. And I found that God was listening then too. Então eu entendi que o Senhor Deus também estava ouvindo as minhas orações à noite. But I was struggling with this. Mas eu estava realmente tendo dificuldades com isso. So when I met the man who became my father in faith, Então quando eu encontrei esse irmão que se tornou meu pai na fé, I said to him, what do? I cannot get up in the morning to pray. o que eu faço? Eu não consigo levantar cedo de manhã para orar. And then he said this to me. Aí ele me disse isso. He said, you need grace for something that most people can do themselves. Você precisa de graça, na verdade, para fazer isso, mesmo que muitas pessoas podem fazer na própria capacidade. But he said, the first thing you need to learn is to sleep with good conscience. A primeira coisa que você precisa fazer é que você possa dormir com uma boa consciência. Do you understand why I love that man? Você entende porque eu amo esse homem? That was good message. Essa foi uma mensagem muito boa. So for all these years I was sleeping in the morning with good conscience. Então, com todos esses anos, eu estava dormindo toda manhã com boa consciência. Because I found that God wants us to live with good conscience. Porque eu realmente sei que o Senhor quer que nós vivamos com boa consciência. Because for the faith to grow, there need to be good conscience. Então, para que a fé então cresça, nós precisamos ter boa consciência. But I had this ideal with me. Mas eu tinha essa ideia comigo. So that's why when God spoke to me on that day, I said, give me grace to get up before 5 every morning and get the desire to pray for at least an hour. Por isso que naquele dia que o Senhor me falou o que eu queria, eu pedi então para que eu pudesse levantar antes das 5 da manhã, com o desejo, na verdade, para orar. 26th of July, Então, dia 26 de julho, I woke up 5 minutes before 5. então eu levantei 5 minutos antes das 5 And I had a desire to pray. e eu tinha um desejo de orar. I don't say it was just simple. Eu não falo para ti que foi realmente simples. God didn't lift me out of bed. O Senhor não me levantou da cama. He didn't start moving my mouth. Ele não começou a mover a minha boca. But I found that when I acted in faith, grace was there. Então, quando eu agi, eu realmente quando agi em fé, na verdade a graça estava ali para mim. So God actually gave me a gift to get up early in the morning to pray. E na verdade o Senhor me deu um dom para que eu levantasse cedo e orasse. And from that time I had that gift. E desde aquele dia eu tenho esse dom. I didn't always get up early. Eu nem sempre levanto assim tão cedo. And especially in the beginning, the first year or two, I said to the Lord when I had a day off, I said, Lord, tomorrow don't wake me up. Então, especialmente nos primeiros anos, quando eu tinha então um dia de folga, eu falava, Senhor, por favor, não me levante tão cedo assim. But actually what happened was that when I started sharing my testimony and sharing my faith from the Bible, there were hundreds of people who got the same grace. Então, na verdade, quando eu comecei a compartilhar isso com os irmãos, na verdade, muitos irmãos começaram a receber a mesma graça.
So actually, I am so dependent on God's grace, I can only do it by His grace. Eu sou tão dependente da graça do Senhor Deus que eu posso somente fazer o que eu faço pela graça do Senhor Deus. But you know, my wife, she is so good. She just pull herself together and do the right things. Tá vendo? Minha esposa é tão boa, mas tão boa que ela pode fazer todas as coisas tão bem por ela mesma. And I tell her, you know how I am? E você sabe, minha esposa, eu falo para ela, tu sabe como eu sou. I need grace for things that other people can do in their own strength. Eu sei, minha esposa, eu preciso de graça para fazer as coisas que outras pessoas, na verdade, naturalmente podem fazer por elas mesmas. And one of my favorite scriptures became Hebrews 12:15. Então, uma das passagens mais favoritas minhas, na verdade, se tornou Hebreus capítulo 12, versículo 15. Where it says that make sure that no one let the grace pass by. Nem ninguém de vocês tenham certeza de não deixar que a graça passe adiante de você. You need to take the grace. Você tem que agarrar a graça. And in the end of that chapter, Hebrews 12, Então, no final desse capítulo 12 de Hebreus, you find how you can take grace. você então pode ver ali como você pode obter, como você pode tomar posse da graça. You take grace by thanking Him. Você então se apodera, você tem essa graça por agradecer ao Senhor. So I believe this was the secret that Paul wrote about in Philippians 4. Eu acredito que isso realmente era aquilo que Paulo escreveu em Filipenses capítulo 4. He said, I have learned the secret of being content in each and every situation. Eu estou contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. What is the secret of being content? Qual é o segredo de ser contente, de se alegrar em toda situação? It's to thank God. É agradecer ao Senhor. But you see, there is grace for every situation. Tem graça para todas as situações. And I have seen this grace released in so many people's lives. Eu tenho visto essa graça sendo liberada para tantas as pessoas. So I am telling all the single people that I meet that there is grace from God to be a happy single. Eu posso ver vários solteiros que eu encontrei que na verdade eles podem ser felizes através dessa graça dada a eles. Because Paul said, I have learned to be content in lacking. E Paulo também fala no mesmo texto que eu sou contente de ter ou de ter necessidade de alguma coisa. People cannot base their happiness on having everything. As pessoas não podem estar baseadas a sua alegria em ter todas as coisas. There is grace to be satisfied and content even when you lack things. Na verdade, tem a graça de todos nós estarmos contentes em todas as situações, mesmo quando nós estamos em necessidade de alguma coisa. So if someone is not married, it's grace from God to live unmarried. Então, se uma pessoa não está casada, ela tem essa graça de viver a vida não casada. And be happy and satisfied in lacking. Então, seja feliz e seja satisfeito com essa graça de viver uma vida daquilo que você ainda não tem. And there is an even greater grace. Então, ainda tem uma graça ainda maior ainda. Is to be married. Na verdade, de estar casado. It's possible to be married and happy. É possível ser casado e ao mesmo tempo ser feliz. Contente. Ou infeliz também. And when you get children, there is grace to handle the children. E na verdade, quando vocês têm crianças, também tem graça para você ter então os filhos. So you say, well, I pray for God to change the situation. Eu oro para que o Senhor mude essa situação. But in the meantime, there is grace to handle it. Mas também no mesmo momento tem a graça para, na verdade, ter esse suporte nessa situação. Oh, I don't know why God didn't heal me. Eu não sei, Senhor Deus, porque o Senhor não me curou. Well, hold on to the confession of your hope and the confession of your faith. Na verdade, você tem que permanecer, na verdade, na confissão da sua esperança e na confissão da sua fé. But in the meantime, there is grace to handle the situation. Mas ao mesmo tempo tem a graça para que você possa suportar a situação.
So I have to admit to you that I have some weaknesses in my body. Eu quero compartilhar com vocês que eu tenho algumas limitações, algumas fraquezas no meu próprio corpo. So I guess this is the place to talk about old men's problems. E acho que esse é o lugar de nós falarmos sobre os problemas dos homens velhos. So when I came home from the meeting last night, Então, quando eu retornei ao hotel ontem à noite, I had been drinking so much water during the day eu tenho bebido tanta água durante o dia. that during the night I had a new record. Então, na verdade, durante a noite eu tive, na verdade, ir no banheiro fazer xixi, assim, teve um recorde. I had to go to the toilet 10 times. Eu tive que ir pro banheiro 10 vezes ontem à noite. Usually I have to go to the toilet 2-3 times. Normalmente eu vou pro toalete 2 ou 3 vezes. So I don't know why God didn't heal me. Eu não sei porque o Senhor Deus não me curou. But I know that most times when I'm at the toilet, Eu I'm sei- starting talking with the Lord and I get some blessings out of it. Então, na verdade, quando eu estou no banheiro, eu começo a falar com o Senhor e, na verdade, eu sou abençoado. So some of my coworkers, they say to me, when we need a revelation about something, why don't you go to the toilet and talk with the Lord? Então, na verdade, alguns dos meus companheiros, que nós falamos um com o outro, que quando nós precisamos de uma revelação do Senhor, nós falamos um para o outro. Por que você então não vai no banheiro lá receber uma revelação? So just tell your people, Então fale para o seu povo. there is grace enough for the situation. Tem graça em toda a situação. Oh, we had a woman in one of our house churches. E nós tínhamos então uma mulher, uma irmã, numa das nossas igrejas na casa. Who eventually, after a long time, got a boyfriend. E aí, depois de um longo período, ela finalmente então teve um namorado. Then he dumped her. E aí ele enganou ela. And she was about to sink down into a deep depression. E ela estava pronta, na verdade, para se aprofundar numa grande depressão. But then she remembered this teaching about grace. Então ela lembrou desse ensino sobre a graça. And she started thanking God E ela começou a agradecer ao Senhor that she had grace to handle this situation. que ela tinha graça, na verdade, agora para suportar essa situação. But when she was on her way to work in the morning, she was still heavy inside. Então, numa manhã, quando ela estava indo para o trabalho, ela ainda estava muito pesada sobre essa situação. But just before she was entering into her office, she got a text message from a sister. Então, antes de ela entrar no escritório, então ela recebeu uma mensagem de texto de uma irmã About being content in every situation. para ser contente e satisfeita em todas as situações. And she just said to the Lord, E ela disse para o Senhor: thank you that I have the grace to walk into these doors and smile today and be a blessing to people in my office. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor me dá graça para que eu entre nesse escritório hoje e sorria para as pessoas e abençoe as pessoas desse escritório. Why don't we give the Lord a handshake, a hand, thanking Him for the grace? Porque nós então agora não aplaudimos ao Senhor Jesus Cristo pela graça que Ele tem nos dado. Oh, hallelujah! Thank you, Jesus, for your grace. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua Thank graça. you, Jesus, for your grace. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua graça. Oh, I hear the Holy Spirit telling me something right now. Eu ouço o Espírito Santo me falando algo agora. There is a person in the room Tem uma pessoa aqui nesse lugar who are right now very disappointed in yourself que está realmente totalmente desapontado consigo mesmo, because you did something that you didn't expect to do at this level. é porque você fez algo que você não esperava que você fizesse nessa posição que você tem hoje. And you are accusing yourself. E você está acusando você mesmo. And you even hear the devil saying,
after all these years you fell into that sin again. Então, depois de tantos anos, você então caiu naquele pecado novamente. But this is what the Lord is saying to you. Mas é isso que o Senhor Deus está falando para ti. When He chose you, Quando Ele te escolheu, when He called you, quando Ele te chamou, He knew you. Ele sabia quem você He era. knew about your Ele weaknesses. conhecia as suas fraquezas. He knew about this problem. Ele sabia desse problema. It didn't come as a surprise to Him. Não aconteceu como surpresa para Ele. And He does not regret His E calling. Ele também não está, na verdade, insatisfeito ou arrependido por esse chamado. He does not regret His election. Ele não está arrependido pela seleção dele, pela escolha So dele. you just need to tell yourself and the devil, I'm gonna get out of this. Você tem que falar a ti mesmo e tem que falar para o diabo que você vai sair dessa situação. Because when God called me, He gave me all the grace I needed to do everything He called me Quando to o do. Senhor Deus me chamou, o Senhor Deus me deu juntamente toda a graça para eu fazer aquilo que Ele me chamou. You know, the gospel is not only good news for new believers. Tá, entenda uma coisa, que as boas novas, o evangelho não é boa nova somente para os novos convertidos The ou para o gospel, incrédulo, the gospel is good news for all believers. porque o evangelho é boas novas para todos os crentes. I have changed more in the last 4 years than in the past 20 years. Eu tenho mudado tanto, sendo transformado tanto nesses últimos 4 anos do que os últimos 20 anos da minha vida antes disso. And God is ready to pour out some new grace on you. O Senhor está preparado para derramar nova graça em cada um de vocês. And faith is coming to you E today. fé está vindo a cada um de vocês. He will give you faith as a gift. O Senhor vai te dar fé como um dom. Oh yes, there is faith to live in victory. Você tem que ter fé para viver em vitória. But there is also grace to handle your weaknesses. Mas também tem fé para que você possa, então, na verdade, viver através dessas suas fraquezas. And believe God that as you are right now, you have everything you need to do whatever God called you to do. Você tem que crer nisso, que aonde você está agora e aquilo que o Senhor Deus te chamou para fazer, você tem toda a graça para viver e fazer aquilo que Deus te chamou. And I believe that today is a day to take new steps in faith. Eu acredito que hoje é um novo dia para que nós todos tomamos novos passos em fé. We see in the Bible that often very small symbolic thing released great miracles. Nós vemos nas Escrituras, na verdade, coisas pequenas, exemplos pequenos, na verdade, foram manifestados para realmente fazer coisas grandes. The people of Israel were marching around Jericho. As pessoas de Jerusalém, os israelenses, estavam andando em volta dos muros de Jericó. And the wall and the city fell. Então a cidade e os muros então caíram. Joshua was standing like this with a Josué estava então assim preparado com uma flecha. They took the city of Ai. E eles tomaram a cidade de Ai. And you see hundreds or maybe thousands of examples of this in the Bible. E nós vemos, na verdade, milhares de exemplos assim nas Escrituras. This is the walk of faith. Isso é o caminhar da fé. Like when Jesus said to the 10 leprous men, É como o Senhor Jesus Cristo falou para aqueles 10 leprosos: go and show yourself to the priest. vá e se mostrem para o sacerdote. And the Bible says as they were on their way, E na palavra de Deus fala, enquanto eles estavam indo no seu caminho, they got healed. eles foram curados. It means they started out walking to show something that had not happened. Eles começaram a andar, na verdade, naquilo que ainda não tinha acontecido. I don't know how many meters they walked. Eu não sei quantos metros eles andaram. Maybe 300 meters, maybe 500. I Talvez don't know. 300, 500 metros, eu não sei. But they were still not healed. Mas eles ainda não estavam But curados. as they were on their way, Mas enquanto eles estavam caminhando ao They seu got caminho healed. para ir para os sacerdotes, eles foram curados. this is the time to speak the word of faith to ourselves and to the people around us. Isso é tempo para nós falarmos palavra de fé para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor. Yes. Yes. Amém? Amém?
So when we moved to Warsaw in faith, Então, quando nós nos mudamos para Varsóvia em fé na Polônia, God just took us to a new level. o Senhor nos levou a um novo nível. Then when we moved to Kiev, E quando nós nos mudamos para Kiev, I could actually sense it. eu podia sentir, When I walked out of that aeroplane quando eu saí daquele avião and put my feet on the ground e coloquei in os meus Kiev, pés ali naquela terra, I was just a different man. eu era um homem diferente. And I feel the same happen Eu- when we moved to Krakow this summer. E eu me senti a mesma coisa quando nós nos mudamos para Krakow esse verão. And there are men here today. God will show you what steps to take in faith. E tem homens aqui hoje que o Senhor está falando para você quais são os passos em fé que você tem que tomar. Think of what baptism is releasing. Pensa o que batismo está liberando. I've heard hundreds of testimonies from people who tell what amazing change happened after they got baptized in water. Eu ouço realmente milhares de testemunhos de pessoas que são batizadas nas águas e o quanto elas são transformadas. It's a small act. É, na verdade, um ato muito pequeno. Just getting underwater in É, na water. verdade, ser imergido na água e sair da And água. God is doing a miracle. O Senhor está fazendo um milagre. Because we did it in obedience and in faith. É porque essas pessoas estão fazendo em fé e em obediência ao Senhor. And this is our lifestyle. E isso, na verdade, é nosso estilo de vida. Would you please do me a favor? Você pode me fazer um favor? Turn to your neighbor Você pode virar para o seu vizinho aí? and say you have everything you need to do all that God tells you to do. Você tem todas as coisas que você precisa para fazer aquilo que Deus te chamou. I think I heard that there is a brother who will tonight share something about this story from Luke 24. Eu ouvi que tem um irmão que hoje à noite vai compartilhar conosco uma palavra sobre aqueles discípulos no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24. But I think I should also mention it to you. Mas eu acho que também eu gostaria de mencionar para você sobre Lucas 24. Because we all have a unique grace. É porque todos nós temos uma graça única em cada um de nós. That's why we should not be afraid of repeating something that someone else said. Por isso que nós não podemos nunca ter medo de repetir algo que alguém já disse. So sometimes my wife says to me, "Why are you saying the same as this person?" Porque então algumas vezes a minha esposa vem para mim e me pergunta por que eu estou repetindo a mesma coisa que um outro irmão já disse. Didn't you hear that person just said the same? Você não ouviu que aquele outro irmão falou exatamente igual aquilo que você está querendo dizer? Yes, I say. Eu falei sim, eu ouvi. But this is the first time someone with this grace is saying this. Mas agora é a primeira vez que uma pessoa que tem essa graça que vai falar isso. So the Apostle Paul said, "By the grace given to me, I say to all of you." Então Paulo fala, na verdade, pela graça que foi concedida a mim, eu digo isso. You have a unique grace. Você tem uma graça única para ti. And when you speak, someone will get it who will not get it through anyone else. Então, quando nós falamos, quando cada um de vocês compartilha alguma coisa, alguém certamente vai receber de ti como ele não receberia de ninguém mais. I remember I was speaking about this subject, what do you see in India, many years ago. Eu lembro eu compartilhando na Índia, na verdade, sobre essa palavra, sobre o que você vê. And after the meeting, my interpreter, who was a pastor, came to me and said, "Can I use this sermon?" Então eu lembro, na verdade, o irmão que estava me interpretando, que era um pastor, ele perguntou para mim, eu posso usar essa palavra para compartilhar? So I said, yes, you can use it. Just
don't mention my name. Eu falei para ele, sim, você pode compartilhar à vontade, mas não menciona o meu nome. Because I stole it from somebody else. Porque na verdade eu já roubei de alguém, de outra pessoa. And I don't know how long after I shared this the first time, I told the man who I heard it from. Então eu não sei depois de quantas vezes na verdade que eu já tinha compartilhado essa palavra. Então depois que na verdade eu compartilhei de qual irmão eu recebi essa palavra. So I said to him, sorry, I stole your sermon. Aí eu falei para ele, me desculpa, mas eu assim roubei o seu sermão. And he said, that's absolutely okay because I stole it from somebody else. Está tudo bem porque também eu roubei de alguém, outra pessoa. So feel free to use whatever I said to you today. E na verdade, então se sinta bem livre de usar tudo que eu estou compartilhando com vocês. And make this message your own. E na verdade, faz com que essa mensagem seja a sua própria mensagem. So Luke 24. Então, na verdade, Lucas capítulo 24. I have to tell you an old preacher story. Eu tenho que, na verdade, compartilhar contigo, na verdade, uma história de um pregador mais velho. Just to help you to remember this question. Então, na What do verdade, you see? para que você possa fixar, na verdade, sobre essa pergunta, o que você vê? It was Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson out camping. Então era Sherlock Holmes, o amigo dele lá, estavam no acampamento, Staying in a tent. e estavam numa tenda. So in the middle of the night, Sherlock Holmes woke up Dr. Watson and said, Dr. Watson, what do you see? Então aí o Sherlock Holmes chegou para o Watson e falou assim, no meio da noite, Watson, o que você vê? And he said, I see hundreds of stars. Eu vejo milhares de estrelas. I see trees waving in the wind. Eu estou vendo árvores se mexendo através dos ventos. And Holmes said, what conclusion can you draw from that? Então aí o Holmes fala para ele, então qual é a conclusão que você tem disso? Well, it's about 3 o'clock in the morning. Bem, é 3 horas da manhã. It will be a nice clear day. Vai ser um dia bem claro amanhã. And then Holmes said, E aí o Holmes disse, oh, you fool, don't you see that someone stole our tent? você não é um tolo que você não percebe que alguém roubou a nossa tenda? That was before they had bottom in the tents, you know. Isso foi antes que eles estavam ali na tenda. So what do you see? Então o que vocês veem? So let's turn to Luke 24, Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 24. from verse 13. É no versículo 13. Now the same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. They were talking with each other about everything that had happened. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e ia com eles. Oh, I love this. Eu amo isso. This is one of the many stories where God shows up when two men are talking together. Isso é uma dos exemplos onde o Senhor Deus se apresenta quando 2 homens estão conversando. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. The Bible doesn't say what kept them from recognizing him. A palavra do Senhor não fala o que na verdade impediam eles de ver o Senhor Jesus. He asked them, what are you discussing together as you walk along? Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? I guess you will be a little surprised by how Jesus is acting here.
Vocês acham que ficam surpresos da maneira que o Senhor Jesus está agindo aqui? Some people will say that this is manipulation. Aqui algumas pessoas falam que é uma característica de manipulação. Jesus is pretending. O Senhor está fingindo. Right? So he is asking about something that he actually knew. Na verdade, o Senhor Jesus está perguntando algo que, na verdade, o Senhor já sabia. So what are you asking? What are you discussing together as you walk? O que vocês estão discutindo pelo caminho? They stood still, their faces downcast. Eles pararam, entristecidos. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá? Nesses últimos dias? What things? He asked. Ele lhes perguntou: do que se trata? About Jesus of Nazareth, they replied. He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to sentence to death, and they crucified him. Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Verse 25, he said to them, "How foolish you are." E no versículo 25, então diz, o Senhor Jesus falou para eles: como vocês são insensatos. Oh, sweet Jesus, even after the resurrection, he was rude. Como o Senhor Jesus é doce, né? Mesmo depois da ressurreição, ele foi bem rígido. And how slow to believe all that the prophets have spoken. E demoraram para crer em tudo que os profetas disseram. Did not Messiah have to suffer these things and then enter his glory? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Oh, many people have thought, oh, I wished I was there with a recorder. Muitas das pessoas podem pensar que eles desejavam estar nessa conversa, na verdade, e fazendo um recorde, assim, gravando essa conversa. But you see, you have the New Testament. Mas vocês vejam que vocês têm em frente de vocês o Novo Testamento. You have the book of Revelation. Vocês têm também o livro de Apocalipse. There Jesus is doing the same thing. Lá o Senhor Jesus está fazendo a mesma coisa. Explaining about himself from the scriptures. Explicando dele mesmo através das Escrituras. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going farther. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco. Some translations say that he pretended that he was going further. Então, na verdade, algumas versões da Bíblia falam que ele, na verdade, fingiu de ir adiante. So he actually wanted to come in with them. Na verdade, ele queria entrar na casa com eles. But he wanted them to ask. Mas o Senhor queria que eles pedissem. He wanted to trigger the hunger in them. O Senhor queria, na verdade, despertar He wanted to a trigger fome the faith. deles. Queria despertar, na verdade, a fé So deles. he's like Então ele he's estava continuing to- pretendendo que estava indo adiante. because he wants to do things as answer to prayer. Porque o Senhor quer fazer as coisas como se fosse resposta de oração. But they urge him strongly, stay with us, for it's nearly evening, the day is almost over. So he went in to stay with them. Mas eles, versículo 29, o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Then their eyes were opened
Então os olhos deles se abriram and they recognized him. e eles reconheceram Jesus. And he disappeared from their sight. Mas o Senhor desapareceu da presença deles. They asked each other, were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us? E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? So now he opens their eyes. Agora o Senhor abriu os olhos deles. And then he opens the scriptures. E o Senhor abriu as Escrituras para eles. So he opened the scriptures to us. Então o Senhor também abre as Escrituras para Were nós. not our hearts burning within us? Não ardia os nossos corações dentro de nós? They got up and turned at once to Jerusalem. There they found the 11 and those with them assembled together. E na verdade ali no versículo 33, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. And saying, it's true, the Lord has risen and he has appeared to Simon. Os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Then he told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. And then there is another verse, where is that? In the same chapter, about him opening their... Então, na verdade, aqui no mesmo texto fala outra passagem que o Senhor abriu os olhos dele. It's verse 45. Na verdade é versículo 45. Then he opened their minds Então, so they could understand the scriptures. versículo 45, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. He didn't only open their spirits, Não somente abriu o espírito deles, he opened their minds. mas abriu Their as understanding. mentes, abriu o entendimento deles, He opened their eyes. abriu os olhos He opened the deles, scriptures. abriu as Escrituras. That is what Jesus is going to do with you and with us. É assim que o Senhor Jesus vai fazer com cada um de vocês. Before we end, I have to share one more story with you. Antes de nós concluirmos essa manhã, eu gostaria de compartilhar mais uma história com vocês. Because I believe that God will speak to someone here today Eu from this creio story. que o Senhor vai falar com uma pessoa, com alguns de vocês, através dessa história. We're going to turn to 2 Kings 2. Nós vamos agora abrir então em 2 Reis, capítulo 2. I know that this has been a long day already. Eu sei que tem sido um dia longo, na verdade. And preachers are not the best to be patient with other preachers. Na verdade, eu sei que pregadores não são tão pacientes com outros pregadores. But I pray that you will have concentration to get what God is going to tell you through this story. Mas eu oro para que o Senhor te dê graça, paciência, para que você entenda o que o Senhor Deus quer falar contigo através dessa história. Because I believe there are men here who have not yet seen the full release of the anointing in your life. Porque eu creio que existem homens aqui que ainda não viram um completo liberar da unção de Deus para a sua vida. And I believe the Lord will give you in the next few minutes some keys from this passage. Eu creio que o Senhor vai te dar algumas chaves, na verdade, através dessa passagem. But before we read this story from 2 Kings 2, Então, antes de nós lermos, na verdade, essa história de 2 Reis, capítulo 2, I think we also need to read what happened a little earlier. acho que o Senhor também quer que nós leiamos alguma coisa que aconteceu antes. So we go to 1 Kings 19 first. Vamos abrir primeiramente em 1 Reis, capítulo 19. 1 Kings 19:15. Então, capítulo 19, versículo 15. The Lord said to him, "Go back the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael
king of Aram, also anoint Jehu, son of Nimshi, king of Israel, and anoint Elisha of Shaphat from Abel Meloah to succeed you as a prophet. Então o Senhor disse a Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 15: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. So before we Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, como profeta em seu lugar. So here we learn that Elijah heard from God to anoint Elisha as a prophet after him. Aqui nós vemos que o Senhor Deus mandou a Elias a ungir Eliseu como profeta no lugar dele. So this was his destiny. Então essa era o destino dele. This was his calling. Isso era o chamado dele. And Elijah did that. Então Elias fez isso. And now I think that Elisha has served him about 10 years. Na verdade, até esse momento parece que Eliseu estava servindo Elias mais ou menos por 10 anos. And now it's the last day when Elijah is on the planet. E na verdade, esses são os últimos dias que Elias estaria na terra. And we read from verse 1. Então, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 diz: When the Lord was about to take Elijah up to heaven in a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Elijah said to Elisha, "Stay here, the Lord has sent me to Bethel." But Elisha said, "As surely as the Lord lives, and as you live, I will not leave you." So they went down to Bethel. Elias disse a Eliseu: Fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: Tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. One day I was reading this story. Então um dia eu estava lendo essa história. I saw something that I had never seen before. Então eu vi aqui alguma coisa que eu não tinha visto anteriormente. I saw a prophet saying the opposite of what he meant. Eu vi um profeta, na verdade, falando algo que, na verdade, ele não queria dizer. Elijah was really eager for Elisha to get the anointing. Na verdade, Elias tinha muita vontade que Eliseu recebesse a unção. God called him to this. O Senhor Deus chamou Eliseu para isso. Elijah had trained him for this. E na verdade, Elias treinou Eliseu para isso. But now he is testing him. Agora, na verdade, Elias está testando Eliseu. He says, "You stay here." E na verdade, Elias falou para Eliseu: Você Because I fica am aqui, going further. porque eu vou adiante. But Elisha says, "No, E Eliseu falou: Não, I will not let you go." eu não vou deixar você ir. And this happens 3 times. E isso aconteceu por 3 vezes. And we jump into verse 7. E agora no versículo 7. Yeah, verse 7. 50 men from the company of the prophets went and stood at a distance facing the place where Elijah and Elisha had stopped at the Jordan. Agora no versículo 7, 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância quando ambos pararam junto ao Jordão. Elijah took his cloak, rolled it up, and struck the water with it. The water divided to the right and to the left, and the two of them crossed over on dry ground. Então Eliseu pegou o seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, os quais se dividiram para os 2 lados e ambos passaram em seco. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I'm taken from you?" Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: Diga, o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora? Let me inherit a double portion of your spirit, Elisha replied. Eliseu disse:
quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. You have asked a difficult thing, Elijah said, yet if you see me when I'm taken from you, it will be yours, otherwise it will not. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Why was it a difficult thing? Por que era uma coisa difícil? It's a difficult thing you are asking for. Você está me pedindo algo difícil. Was it difficult for God to give? É difícil para Deus fazê-lo? No. Não é. Was it difficult for Elijah to give? Era difícil para que Elias fizesse? No, Não, because he couldn't give him anything. porque ele não podia, na verdade, dar a ele nada. If God didn't let him. Se Deus, na verdade, não concedesse a ele. Was it difficult to receive? Era difícil de receber? No. Não. It was difficult to carry. Era difícil, na verdade, de levar consigo. It's not difficult to receive the anointing. Não é difícil de receber a unção. It's difficult to carry the anointing. É difícil, na verdade, levar a unção em nós. Because of what Elijah explains here. É por causa daquilo que Elias nos explica aqui. He says, if Aqui diz: se you see me você me ver, when I'm taken from you, quando eu for levado de ti, it will be yours. isso vai ser seu. Otherwise, De outra forma, it will not. isso não vai ser seu. It's about focus. É sobre focar. Only if you keep your eyes on the right thing, you will get it. Somente quando você focar os seus olhos nas coisas certas é que você vai receber. If you get distracted, Se você está distraído, you will not be able to operate in that anointing. você não vai poder, então, na verdade, andar, se mover nessa unção. As they were walking along and talking together. Enquanto iam caminhando, versículo 11, e falando, Oh, I love that. eu amo isso. Elijah spent his last day on the earth walking and talking with one man. O Elias, então, levou os seus últimos dias, na verdade, andando e caminhando com um homem. I love this. 2 generations of prophets walking and talking together. Eu amo isso de ver 2 gerações de profetas andando e caminhando juntos. I see this for this movement. Eu vejo isso para esse movimento aqui de I see that vocês. you have fathers here. Eu vejo que vocês têm pais aqui. And you are not only raising servants, you are raising sons. Vocês não estão, na verdade, somente levantando servos aqui, mas vocês estão levantando filhos aqui. But what I see that you are about to experience a release of the next generation. Eu estou aqui percebendo agora que você vai ser, na verdade, vocês vão ter uma liberação And da I see that there will próxima be a passing geração. on. E, There will be a passing on e of você, na anointing. verdade, vai ter um passar bastão. We know about Elisha that he was not able to pass on the anointing. Nós vimos aqui sobre Elias que não era possível ele passar a unção. Because when he died, Porque Eliseu, quando ele morreu, they threw him down into a grave. e então jogaram ele dentro de uma cova. And that grave stayed open for a while. Então Eliseu, quando foi jogado dentro daquela cova, And aquela one day cova they- ficou aberta por muito tempo. One day they threw a dead body down into the grave. E um dia então jogaram um homem morto dentro daquela cova. And the dead man came alive. E aquele homem ressuscitou. Why? Por quê? Because he had taken the anointing with him to the grave. Porque ele levou, na verdade, a unção que ele recebeu para a cova. Why couldn't he release it to the next generation? Porque ele não liberou para a próxima geração. Because he did not produce sons. Porque ele não produziu filhos. He produced servants. Ele produziu servos. Do you hear me today?
Are you going to take the anointing with you to the grave? Então, na pergunta hoje que faço para cada um de vocês, vocês vão levar a sua unção para a cova? Or are you going to release it to the next generation? Ou você vai liberar para a próxima geração? Do you want them to have the same freedom that you had when you were in the beginning? Você não quer ter a mesma liberdade que você teve no começo do teu chamado? Will you really release them Quando você estava liberando and tudo? see that they get a double portion? E para que eles recebam então uma unção dobrada? As they were walking along and talking together, suddenly Enquanto eles estavam andando, na verdade, juntos, de repente, a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them, eis que and carro... Elijah went up to heaven in a whirlwind. Então, versículo 11, enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. What is happening here? O que está acontecendo aqui? God tries to distract him, O Deus tentou distraí-lo, to trigger what is absolutely needed for you to walk in the full anointing. na verdade, para startar, para começar, para levantar aquilo que realmente precisa para levantar uma nova unção. Most men of God are like Martha. Então, muitos homens de Deus é igual Marta. You are concerned with many things. Vocês estão preocupados com muitas coisas, But Mary chose the one necessary thing. mas Maria escolheu uma coisa que na verdade é a mais importante, mais necessária. If we want to get into the fullness of our calling, we need to be one thing, man. Se nós queremos ter a plenitude, na verdade, do nosso chamamento, nós temos que focar em uma coisa só, um homem de uma coisa só. David said, one thing I asked from the Então Lord. Davi falou, uma coisa eu peço ao Senhor. Paul, who also had 1,000 things to do, Na verdade, Paulo também tinha muitas coisas para he fazer, said, one thing I do. mas uma coisa eu me I concentro. strained forward Eu presso adiante to reach the goal. para o meu propósito. Dear brothers, Meus queridos irmãos, we have to live our lives in light of the judgment seat of Jesus Christ. nós temos que viver as nossas vidas diante da luz do trono de julgamento de Cristo. To live every day, to take every step in light of that day. Então, na verdade, de viver e tomar todos os passos das nossas vidas, na verdade, com foco naquele dia. I have a nightmare, Eu tenho um pesadelo, and that is that on that day when I see Jesus, que aquele dia, quando eu ver o Senhor Jesus, He will say to me, Knut, you could have got into so much more. o Senhor falar para mim que, Knut, você poderia, na verdade, fazer tantas coisas But you mais, got distracted. mas você foi distraído. Oh, dear Lord. Oh, Senhor Deus, I know that we are on overtime now. eu sei que nós I'm estamos chegando going ao to tempo. end very, very soon. Eu vou terminar logo, Could you please stand to our mas feet? podemos nos levantar juntos, Because I believe this for some men is a divine moment. porque eu acredito que esse momento agora é um momento de divisores I de believe água para alguns de vocês. I believe that some of you will make some decisions today Eu creio que alguns de vocês vão fazer uma decisão hoje, because you allowed yourself to get out of focus. que você na verdade permitiu que vocês saíssem do foco. You allowed yourself to run around and doing a lot of good things. Você na verdade permitiu a vocês mesmos a sair e andar em volta e fazer muitas coisas. But you got distracted. Mas você foi distraído. And the Lord says it's time for you to focus. E agora é tempo de Deus para que você se foque. You don't have time Você não tem mais tempo to get distracted. para ser distraído. And the Lord tried to distract him, O Senhor tentou distrair Eliseu to give him this test for life.
para dar, na verdade, um teste para ele, para a vida to toda, teach him this lesson. para ensinar a Eliseu uma lição. If you are going to complete your race, Se você é para completar a sua carreira, you need to fix your eyes on the one, você tem que fixar os seus olhos no único, on another prophet, em outro profeta, Jesus Christ. o Senhor Jesus Cristo. We have to fix our eyes. Nós temos que fixar os nossos olhos. But I have also experienced twice in my life that I got an anointing through a man. Eu também tenho que lembrar que 2 vezes na minha vida eu recebi uma unção de um homem. God used a man as a contact point. Então o Senhor usou aquele homem como um ponto de contato para mim. I was only 19 first time it happened. Eu tinha 19 anos a primeira vez que aconteceu. When that man laid his hands on me, Quando aquele homem então colocou as suas mãos sobre mim, I got his anointing. eu recebi a sua unção. And it happened one more time. E aconteceu uma outra vez. And I still operate in those gifts. E eu continuo funcionando naqueles dons. Also, God also gave me some unique grace. Então o Senhor também me deu uma graça única. He saw something that no man had seen before. Ele viu algo que nenhum outro homem viu anteriormente na face da terra. But he didn't get distracted. Mas ele não foi distraído. He fixed his eyes. Ele fixou os seus olhos. And he saw the prophet E going ele up. viu o profeta sendo levado. Elisha saw this and cried out, Então Eliseu viu isso e gritou: My father, Meu pai, my father, meu pai, the chariots and horsemen of Israel. carros de Israel e seus cavaleiros. And Elisha saw him no more. E nunca mais ele viu Elias. And he took hold of his garment and tore it into two. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em 2 partes. I have to be a little personal here. Eu tenho que ser um pouco mais pessoal aqui com vocês. I feel driven to do this. Eu estou sendo levado a fazer isso. To me, it's a great privilege É um grande privilégio of observing Janne. a observar jovens. Yeah. Observar o Iane, o John. The way he is serving so many men. Da maneira que ele tem servido tantos homens. The love he has O amor que ele for tem God's people. pelo povo de Deus. It's so touching. Nós somos muito tocados. I don't reach into his knees. Eu não alcanço ele nem nos seus joelhos, nem na estatura dos seus joelhos. But when we were sitting in the car last night, Quando nós estávamos no carro ontem à noite, I got this burden. eu recebi esse arder de Deus. How can this gift, this grace, this ministry multiply? Como esse dom, como esse ministério pode multiplicar? Who will take it? Quem vai receber isso? Yes, I know that there are men. Eu sei que tem homens. And in this story there were 150 disciples, prophet disciples. Na verdade, aqui no texto de 2 Reis tem 150 discípulos, 150 profetas sendo treinados. But only one of them got it that Mas day. somente um, na verdade, recebeu a unção dobrada. Oh, dear Lord. Oh, querido Senhor. Oh, dear Lord. Oh, querido Senhor. Yes, I believe that Jan will live for many, many years. Eu creio que o John vai viver ainda por muitos, muitos anos. Oh, I believe that he will get 30 more years. Eu acredito que ele ainda vai ter mais 30 anos. But I believe that there are men in the room who need to think, what if this was the last day? Muitos aqui têm que pensar, na verdade, se hoje fosse o último dia. I want this attitude. Eu quero essa atitude. You know, I stopped inviting people to receive the anointing. Eu parei de convidar as pessoas para receber a unção. I try to push them away Eu, na verdade, tento, afastá-los. because I know that the right attitude
will overcome that. mas porque eu acredito que a atitude correta vai vencer isso. If you see me, Se você me ver, if you see him, se você ver ele, say focus. você precisa permanecer focado. Focus. Você precisa permanecer focado. 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 Hear me? There has never been so many distractions as right now. Me escute bem que não tem tido tanta distração como tem tido nesses últimos anos. Why don't you say to the Lord, Lord, Porque não falamos ao Senhor, Senhor, from today, de hoje em diante, I'm going to fix my eyes. eu vou fixar os meus olhos. The days of distraction is over. Os dias de distração acabaram da minha vida. The days of pleasing people is over. Os dias para que eu agrade as pessoas estão acabados. Lord, I am here for you. Eu estou aqui para ti, Senhor. I'm going to buy this anointing. Eu vou comprar, eu vou ter essa unção. Whatever I have to pay. Não importa o quanto eu tenho que pagar.